Se você puder ir comigo em Mateus capítulo 16, por favor. Mateus capítulo 16, versículo 24. Todos acharam? Ele diz assim, eu vou ler para vocês na Nova Bíblia Viva. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser um dos meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que quiser conservar a sua vida vai perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la novamente. Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que se pode comparar com o valor de sua alma? Porque o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas obras. Então todos nós, sem restrição, vamos comparecer diante de Cristo para sermos julgados. E você pode ver que Ele mesmo disse que todos serão julgados pelas suas obras. É certo que não somos salvos pelas obras, mas seremos julgados pelas obras. As obras não estão desassociadas de uma vida de dedicação a Deus. Pelo contrário, elas devem acompanhar uma pessoa que nasceu de novo. Romanos capítulo 12, versículo 1, um texto muito conhecido. Na versão fácil de ler, ele disse assim, irmãos, Deus nos mostrou por nós uma grande misericórdia. Por isso peço-lhes que ofereçam a Ele suas vidas em sacrifício. Isto é, um sacrifício vivo, puro e que lhe é agradável. Ou seja, esta é a maneira espiritual de vocês o adorarem. Lembra do que o profeta Amós falou? Muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas em como elas estão cantando no culto. Elas estão muito preocupadas muitas vezes com a leitura bíblica e assim por diante. Mas na verdade, Paulo está dizendo, a maneira verdadeira de adorar a Deus é uma vida no Espírito. É uma vida espiritual, é uma vida onde você se oferece a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Não adianta, como o profeta disse, vocês estarem com harpas, cantando para mim, oferecendo coisas para mim, mas não estarem andando de uma maneira que eu me agrado. Não estarem andando em justiça, não estarem andando de forma amável, cordial, justa. Então tudo isso não mudou, continua da mesma maneira. Deus quer muito mais corações que vivem a se entregar por Ele e para Ele, do que simplesmente uma performance num culto, uma performance, uma aparência de piedade, porque os homens podem ser enganados, mas Deus não é enganado. Paulo não só fala desse prêmio, mas ele fala do prêmio celestial ou da soberana vocação. Tiago fala da coroa da vida de Deus. E Pedro fala da coroa gloriosa que nunca perderá o seu brilho. Então existe uma recompensa que nos aguarda, que nos espera. É por isso que vai valer a pena. É por isso que vale a pena a gente viver uma vida sacrificada, uma vida dominando a carne, uma vida preservando os nossos lábios em sacrifício de louvores e não tendo a nossa vida por preciosa, mas doando mesmo a nossa vida para que a vontade de Deus se estabeleça. Não sermos econômicos, não sermos pessoas que vão colocar os seus interesses à frente dos interesses de Deus. Sabe uma coisa que eu aprendi desde cedo? É melhor agradar a Deus do que agradar as pessoas. Nem sempre as pessoas podem ter as melhores das intenções,
mas Deus sabe o que é melhor para a gente. É Deus que sabe. Aleluia. E vale salientar uma coisa, o vitorioso, por que o vitorioso? Porque a gente não vive numa competição. A gente está correndo uma carreira individual. Você não está competindo comigo, eu não estou competindo com você. Você não tem que medir a sua cruz com a minha. Você não tem que se comparar com os meus sacrifícios. Não. Você tem que ter a sua vida sacrificada. Você tem que correr a sua carreira. Porque no final das contas, por mais que Lígia e eu sejamos casados, quando a gente estiver no tribunal de Cristo, ela não vai estar do meu lado. Só vai estar Deus e eu. Só vai estar Cristo e eu vou prestar conta das minhas ações, assim como ela individualmente. Então que nós tenhamos isso em mente. O vitorioso é porque não é uma jornada de competição ou de comparação, mas a gente deve ter isso como uma jornada individual, onde eu tenho que fazer a minha parte. Não é a minha vida sacrificada que vai sacrificar a vida dela, embora está no mesmo barco, né? Então vai ter que velejar pelo mesmo caminho. Mas isso não quer dizer que os meus sacrifícios vão ser contabilizados para ela. Ela tem que fazer os sacrifícios dela, Mary tem que fazer os dela, Júnior tem que fazer o dele. Papai e mamãe não vão contabilizar os meus sacrifícios, mas cada um tem que fazer a sua parte. É por isso que Jesus disse, se quiser ser meu discípulo, cada um tome a sua cruz. Não é a cruz do meu vizinho, mas é a minha cruz.